Boa noite. Olá, meus amores. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Nath. Boa noite, Mônica, Rebeca, Ana Paula. Gente, muito bom. Boa noite, Márcia. Tá com saudade já de vocês, né? A correria aqui ultimamente tem sido mais complexo, né, para conseguir fazer as lives, mas que bom, fico feliz aí que hoje deu certo. Boa noite, Tatá. Tô esperando aqui o Júnior entrar, hoje nós trocamos aí os papéis. Hoje ele que foi colocar o João para dormir, então esses dias até me perguntaram, né, nossa, doutora, como que você dá conta, né? Que eu fiz lá aquelas versões, mas é isso, né, gente? A gente nem sempre a gente dá conta. Então, eu quero até reiterar aqui a importância, né, dos maridos, dos pais, porque a gente às vezes também fica sobrecarregada, então a gente precisa aí realmente do apoio, do suporte de todos ao nosso redor, principalmente, né, nos casos aí das famílias atípicas. Então, cada vez mais a gente vê aí realmente essa sobrecarga por parte das mulheres. E aí hoje meu marido aí tá dando exemplo. Eu cheguei tarde da clínica e ele tá colocando o João para dormir, então daqui a pouco ele entra. E aí vamos lá, né? Por que eu tô trazendo esse tema, né, sobre as deficiências nutricionais e a relação que ela tem com o estômago? Primeiro, porque o Júnior é gastro. O Júnior é gastroentregativo, então ele vê isso muito na prática dele e eu também acabei vendo muito isso, tanto que eu me especializei na relação, né, hormônio, intestino, cérebro. E qual é o ponto? Às vezes a gente pensa só no intestino, a gente só quer equilibrar o intestino, só que às vezes o problema ele tá no estômago. E esse que é o grande ponto. Então, esses dias eu fiz o post falando sobre a B12, falando sobre a questão da hipocloridria, e esse assunto, ele é fundamental para que eu consiga ter uma melhora dos meus níveis de vitaminas, de minerais. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso processo de digestão, ele começa na boca. Então, eu tenho que, para eu poder melhorar uma deficiência nutricional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mastigar adequadamente, eu tenho que ingerir uma quantidade de água no meu dia, que no geral, tá? Como que eu vou saber qual é a quantidade de água que eu preciso ingerir? É 35 ml por quilo, então você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35. E aí você vai saber a quantidade de água que você precisa ingerir. Por que é importante você ingerir essa quantidade de água? Porque você precisa da saliva. A saliva, ela também faz parte do processo de digestão. E aí você vai falar assim, nossa, mas o que isso tem relação com deficiência nutricional? Tudo. Por quê? Porque eu preciso quebrar os alimentos para eu poder conseguir ter uma boa absorção. Então, beleza, eu fui lá, eu bebi água, eu produzi saliva, eu mastiguei de maneira adequada. Esse alimento, ele vai chegar no meu estômago. E quando ele chega no meu estômago, eu preciso ter uma quantidade de ácido adequada para que eu também faça a quebra desses nutrientes. E aí entra, né, o que eu falei no story anterior. Por quê? Porque senão eu vou ter deficiência de B12. Por que a minha ferritina é sempre baixa? Às vezes por causa de uma falta de ácido no meu estômago. Por quê? Porque eu preciso desse ácido para eu poder quebrar essa proteína, para eu poder ativar esse ferro, para eu poder ativar essa B12. E aí, as pessoas só estão olhando, às vezes, pro intestino. E se eu não tenho esse ácido, o que vai acontecer? O alimento, ele chega no meu estômago,
Ele não vai ser digerido, então ele vai ficar parado ali. E além disso, ele também não vai ser esterilizado. E o que isso significa? Tudo que a gente come tem fungo, tem bactéria. Então, se eu não tenho esse ácido, o que vai acontecer? Eu não vou esterilizar o que eu tô comendo. Aí adianta você ir lá e tô fazendo probiótico, tô fazendo uma, sei lá, desparasitação, tô fazendo, sei lá, enema de café, limpeza disso, limpeza daquilo outro. Só que você não resolveu o que tá levando você a ter esse desequilíbrio, que às vezes é a falta de ácido. Vocês entendem? Então, o que vai acontecer aí? Como que eu vou saber, né, que eu posso ter essa hipocloridria? Isso é uma pergunta que eu vou deixar para o Júnior, que eu já vi ele passando aqui em casa. Ele vai responder isso para vocês, tá? Como que a gente suspeita de uma hipocloridria, mas o que eu quero deixar de alerta para vocês é que se eu tenho uma deficiência nutricional, por exemplo, eu tenho falta de iodo, falta de vitamina B1, falta de zinco, tá? Eu não vou conseguir formar esse ácido. E aí, deixa eu ver, meu marido tá falando aqui. Chama aí. Ô, amor, você tem que pedir para entrar, amor. Sai, entra de novo ou toca aqui nesse maisinho da câmera, que aí eu acho que você pede para entrar na live. Aê! Entrou aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele entra. Boa noite, pessoal. Olá! Boa noite, marido. O Boa noite, filhote dormiu amor. bem? Dormiu. Deu um pouquinho de trabalho, mas no final deu certo. Ai, Só que 10 bem. minutos de atraso, dá pra você ver. Ó, tá vendo? Espetáculo, meu marido. A gente se vira nos 30 também. Tá vendo, ó? Maridos, ó, olha o exemplo aí, ó, tá vendo? O marido colocou aí, ó, o filhote para dormir. Vamos ajudar as suas esposas, tá? É isso aí, pessoal. Se tiver algum homem assistindo a live aí, ó, fica o exemplo, hein? É isso aí, Se não isso aí, tiver, as esposas podem cobrar também os maridos. isso mesmo, isso aí. Amor, vamos lá. Eu estava aqui falando para eles sobre a questão da hipocloridria, né? A repercussão que a falta do ácido acaba causando, né? No intestino, os desequilíbrios intestinais, enfim. E uma das perguntas aqui é como que eu vou desconfiar que eu posso ter uma hipocloridria, por exemplo? Tá. Primeiramente, o processo digestivo ele é muito importante e ele inicia na boca. Quando a gente começa a se alimentar, é ali que começa. A gente não dá muita importância à mastigação, por exemplo. A Ah, eu gente até não. falei isso também, viu? Então, é uma coisa que ninguém se atenta, mas é uma etapa muito importante do processo digestório, o ato de mastigar. E às vezes na correria do dia a dia isso passa desapercebido, a gente atropela, ou seja, o problema já começa na mastigação. Antes mesmo de chegar o alimento no estômago, se ele não chegar adequadamente preparado, mastigado, partido para que as enzimas digestivas façam e cumpram o seu papel, o problema já começou ali, o problema já começou lá em cima. Então, o ato de mastigar, o ato de parar e comer com calma, mastigar com calma, é aí que começa o segredo da alimentação. Obviamente que além de montar um prato adequado, de ter todo esse cuidado, ele começa na calma, no se alimentar bem, de começar a se alimentar com calma, mastigando, processando bem esse alimento na boca antes mesmo de deglutir. Quando você faz uma mastigação adequada, ele chega melhor preparado no estômago. E se a gente for levar em consideração
que esse estômago é um estômago normal, esse alimento bem mastigado, bem preparado, ele vai ser também bem digerido. Agora, você transporta isso para uma pessoa que já tem alguma condição gástrica, por exemplo, uma hipocloridria, uma gastrite, alguma coisa, e não mastiga direito, isso pode piorar muito o processo digestório. E aí, assim, é até uma questão aí também que eu acho que também é bem relevante, e aí eu acho que a Natália, se eu não me engano, perguntou sobre a questão das crianças, né? Como que você faz para a criança, ela como que a gente faz para essa criança ela mastigar mais e tal. Primeiro ponto, tá, gente? A gente sempre precisa estar prestando atenção no nosso alimento, né? Então, assim, sabe aquela história da gente comer com os olhos? É exatamente isso. Então, a partir do momento que você olha para a comida, isso já vai fazer com que você tenha a liberação de enzimas digestivas. Então, isso já começa aí essa sinalização. Então, se você vai se alimentar, e é isso acaba acontecendo muito com as crianças, ela está se alimentando, mas ela está olhando no celular, ela está olhando na televisão, o nosso cérebro, ele não entende para onde que ele vai desviar a atenção dele. Então, isso vai prejudicar a parte da liberação das enzimas digestivas. E aí você não vai conseguir quebrar esses alimentos. Então, um dos fatores, por exemplo, que a gente vê muito hoje na nossa prática, né, amor? É que as pessoas hoje elas se alimentam, além delas não mastigarem, elas se alimentam olhando no celular, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso não só vai levar você a ter as deficiências nutricionais, como também vai levar você a desenvolver, inclusive, alergias e hipersensibilidades alimentares. Exato. Porque quando essa proteína mal digerida, ela chega no teu intestino, e que acontece que hoje em dia a maior parte das pessoas acaba tendo algum certo de desequilíbrio intestinal, o que vai acontecer? Isso vai sensibilizar o seu organismo, né? Exatamente. E o amor fala para eles sobre a questão dos sintomas, né, da hipocloridria, né? Tipo as características da pessoa que fica com o estômago mais cheio, né? Que sente um pouco mais de má digestão. Fala um pouco mais sobre a questão das características, por exemplo, dos gases, essas coisas. Os sintomas da hipocloridria, elas são muito semelhantes aos sintomas de gastrite. É muito difícil a gente tentar identificar só pela anamnese a diferença entre gastrite e hipocloridria, porque os sintomas eles se confundem muito. E geralmente o paciente ele vai ter dor de estômago, ele vai ter dispepsia, que é aquele empachamento, a má digestão. Má digestão já está relacionado a uma hipocloridria mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, não digeriu direito, eu tenho uma má digestão. Alguma coisa tem. Então, esses sintomas de estufamento, eructações, às vezes até sintomas de refluxo, o paciente ele pode sentir, são sintomas dispépticos em si, né? Então, é uma gama muito variada de sintomas. Normalmente, os sintomas para facilitar o entendimento, eles são muito semelhantes aos sintomas de gastrite mesmo. Mas aí você pensa, mas a gastrite é excesso de ácido. E a hipocloridria é a falta de ácido. Dá os mesmos sintomas? Dá os mesmos sintomas. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que lançar mão de algum método diagnóstico para fazer essa diferenciação. Porque, às vezes, só pela clínica é muito difícil de fazer de fechar o diagnóstico em si. Coletar os dados e tudo é até simples, mas bater o martelo e falar, não, é uma hipocloridria só pela história clínica é um pouco mais complicado. Mas os sintomas, eles acabam direcionando. Muitas das vezes os sintomas eles se confundem. Às vezes, um estufamento pode ser uma intolerância à lactose, por exemplo, pode ser uma desbiose. Tudo consequência também de uma hipocloridria que já pode estar acontecendo, né? Então, os sintomas eles são muito variados, eles são muito individualizados. Nem todos os pacientes eles vão ter os mesmos sintomas. Alguns vão ter dor, alguns vão ter refluxo, alguns vão ter estufamento, alguns vão ter alteração do trânsito intestinal. Então, é muito É variado. comum um paciente que tem hipocloridria, inclusive, às vezes até fazer constipação também, né? Constipação também. Isso aí já é um Constipação. desdobramento da própria hipocloridria, né? Porque a hipocloridria em si, o fato de você ter pouco ácido no estômago, ele normalmente ele não vai causar grandes sintomas, ele não vão causar grandes problemas.
O problema é o desdobramento que isso vai ter lá na frente, é o processo digestório em si e na própria alteração dessa microbiota, alteração do trânsito, tudo que está relacionado previamente a uma deficiência nutricional, uma deficiência de ferro, enfim, tudo isso consequência já dessa diminuição de ácido, que às vezes esses sintomas, por exemplo, de uma anemia, você não vai correlacionar com uma dor de estômago. E isso é um desdobramento, às vezes, de uma hipocloridria subclínica que manifestou com uma dor de estômago, e lá na frente a gente vai achar uma anemia por deficiência de ferro, por exemplo. Exatamente, porque você, como você acaba não quebrando essa proteína de maneira adequada, você acaba não absorvendo. Então, é muito comum, às vezes, pacientes chegarem, né, no consultório falando que, eu tenho sempre minha ferritina baixa. Muito E aí comum. você vai lá, você faz, sei lá, ferro na veia, e aí passa um período, a ferritina já tá baixa de novo. Não Outra coisa também é B12, né? B12. A B12, é uma das características também. Então, o que que você tem que investigar? Então, fala os medicamentos que pode geralmente baixar a B12. Ó, antes de falar da B12, para o pessoal entender, a hipocloridria, ela é uma diminuição de ácido no estômago. E o que que pode levar à hipocloridria? Normalmente é o uso de prazol, que é o que mais acontece hoje na nossa prática clínica. É o uso do omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, qualquer prazol da vida. Alguns pacientes que não se atentam, mas tem muita relação, é o uso de antialérgico, inibidor de H2. Também é uma causa de hipocloridria. Às vezes, hoje em dia, como tem muitas clínicas vindas por conta de alergias alimentares, intolerâncias e tudo mais, que se faz uso de antialérgico, também é uma das causas. Infecção pelo H. pylori é muito comum, é muito prevalente também na nossa prática. No Brasil, especificamente, é muito prevalente a infecção pelo H. pylori. E H. pylori, esqueci o outro agora. Metformina. Metformina, exato. Metformina é demais. Gastrite atrófica, que já é uma condição autoimune também, já é própria de se produzir essa atrofia da mucosa e, obviamente, isso também diminui a produção de ácido. Então, enfim, são muitos os fatores que podem levar à diminuição do ácido. Uma deficiência nutricional Eu é falei uma com ele sobre a consequência questão. Outra coisa também que eu falei da questão, né, do iodo, do zinco, da B1, né, que dos são cofatores. fundamentais, né, que são cofatores. E uma outra coisa super importante também é que eu preciso do bicarbonato, na verdade, preciso do sódio. Do sódio. Eu preciso do sódio, tá? E aí, às vezes você faz uma dieta hipossódica, né? Tipo, com uma baixa quantidade de sal, isso também vai impactar na produção de ácido. Porque Uhum. você precisa desse sódio para que tenha uma reação química e seja formado esse ácido também, né? Uma das coisas Então, que a gente não leva muito em consideração quando fala de hipocloridria, que é a diminuição do ácido, mas a gente também sempre tem que ter em mente que o fator de proteção, que é o muco protetor do estômago, ele também vai estar diminuído nessas condições de hipocloridria. Então, às vezes, o paciente ele vai ter sintoma, ele não produz ácido e vai ter sintoma de gastrite. Só que essa gastrite exatamente dele isso. não é relacionada a pouca quantidade de ácido, é relacionada à falta da proteção do estômago que está levando a essa pouca quantidade de ácido vir a irritar o estômago dele. E aí a gente vê muito isso na nossa prática. Então, assim, como eu falei para vocês, o Júnior ele é gastrointegrativo, então a gente já trabalha já nessa área já há muitos anos. Na nossa clínica em Minas, né? O Júnior ele tinha serviço de endoscopia, então já tinha serviço de endoscopia até desde antes, né, da gente ir para Minas. Então, eu acompanhei muito esses resultados de biópsia, né? Eu acompanhava muito os exames do Júnior, até porque eu peço muito também para os meus pacientes. E é muito comum, né? O paciente ele vinha às vezes com uma gastrite, e aí a maioria das pessoas elas pensam que gastrite É o é excesso. excesso de ácido. E Uhum. na verdade não é. E Às não é vezes, só os pacientes, médicos também. A médicos maioria também. dos médicos tradicionais, eles olham a biópsia e veem gastrite, é excesso de ácido, e não necessariamente vai ser.
Porque a gastrite que a gente identifica na endoscopia, aquela aparência avermelhada que a gente vê na mucosa do estômago, ela pode estar presente sim na condição de hiperacidez, que no caso vai levar a gastrite, mas também é a mesma imagem, é a mesma coisa que a gente visualiza também na hipocloridria. A hipocloridria ela vai dar o mesmo padrão de imagem. Então é um erro, às vezes, a gente considerar essa gastrite do exame como uma gastrite pelo excesso de ácido, e às vezes não é. E muitas das vezes, esses pacientes também que têm essa gastrite, ele também tem a infecção pelo H. pylori. Então, às vezes, o que está causando a gastrite que a gente vê macroscopicamente no exame não é o excesso, é a presença da própria bactéria. E sem contar também que o alimento, como você não tem essa quantidade de ácido, o que que vai acontecer? Esse alimento ele fica mais tempo parado no seu estômago. Então Exato. isso também vai ser irritativo para essa parede, porque como o Júnior explicou sobre a questão da mucosa, enfim, que tudo isso vai estar alterado. Então aquele alimento parado ali, isso também vai fazer. Olha, gente, teu coração, ó. Tá vendo, amor? Ok. Aqui. E uma outra coisa também, que aí isso também é super importante, o Júnior até vai falar mais sobre isso. É, se eu tenho essa falta de ácido, o alimento ele fica mais tempo parado no meu estômago, como uma forma do meu organismo de tentar fazer a digestão daquilo dali. O nosso estômago, ele tem um esfíncterzinho, tá? Como se fosse um anelzinho que é elástico na entrada. Então, eu tenho o esôfago e eu tenho o estômago. O que que acontece? Quando eu tenho esse aumento, né? O alimento chegou no meu estômago, eu tô bebendo água, ou então eu tô bebendo alimentos, bebidas gasosas durante a minha refeição, enfim. Tudo isso faz com que aumente aquela pressão ali dentro do meu estômago. E aí, o conteúdo que está aqui dentro, o que que vai acontecer? Ele vai fazer uma pressão nesse elásticozinho, tá? E aí, o que que vai acontecer? Esse conteúdo ele volta. E aí é a hora que você tem refluxo. E aí as pessoas acham que o refluxo é por excesso de ácido. E não é. A maioria das vezes acaba sendo por falta. Porque o alimento ficou parado ali, fez pressão, o conteúdo voltou. Aí você vai no médico tradicional, aí o que, é que o médico tradicional faz? Passa Prazol prazol. O que que o prazol faz? diminui, Ele vai, exatamente, ele vai deixar esse pH mais básico ainda. vai piorar os sintomas. Gente, Vai olha só, piorar. é muito simples. Quantas pessoas vocês conhecem que usa prazol e continuam tendo sintomas de dor de estômago, má digestão, empachamento? É, e Todo aí o mundo que alimento usa fica parado prazol ali. Aí tem esse mais tempo sintoma. ele vai ficar parado. Aí sabe o que ele faz? Aí o que que o gastro faz para poder complementar? Passa o quê? Domperidona. Para quê? Esse é o Para tratamento poder padrão, né? acelerar esse esvaziamento gástrico. Só que aí o que que acontece? Esse alimento que não foi digerido, que não foi esterilizado, porque o ácido ele é fundamental, ele é nosso primeiro mecanismo de barreira contra o nosso mundo externo. Exato. Então ele vai lá, ele mata, porque tudo que a gente come tem fungo e tem bactéria. Aí esse ácido vai lá. Se eu não tenho esse ácido, o que, que vai acontecer? Vai chegar alimento grande, mal digerido, Contamina. contaminado, tudo no meu estômago. Aí você pega uma criança que tem lá às vezes, uma alergia, por exemplo, à proteína do leite. Super comum de acontecer nos bebezinhos, enfim, cada vez mais aumenta o número de casos, né, na nossa prática clínica. E aí, essa criança, se ela tem uma condição alérgica acontecendo, ela não consegue absorver os nutrientes de maneira adequada, porque aquele intestino, ele é um intestino que está inflamado, ele não consegue produzir enzima digestiva de maneira adequada. Enfim, tudo isso vai acabar também repercutindo nessa questão do estômago. Aí essa criança tem refluxo. Aí sabe o que que acontece? Aí vai lá dar label, né? E não é que é o nome daquele outro que eles usam, que é a Bromocriptase. substituição, label e motílio, isso mesmo. É o label e motílio. E Uhum. aí essa criança
fica cada vez mais alérgica, além de várias deficiências nutricionais. Só abrir um parênteses aqui, gente, é normal criança não mastigar bem, tá? A criança ela não tem discernimento, ela não tem entendimento suficiente para saber que tem que se mastigar muito bem antes de digerir, antes de engolir. A criança, ela vai comer correndo, ela vai enfiar a comida na boca e já vai sair engolindo, isso é normal. Vai da gente educar e ensinar que tem que se mastigar, fazer algumas brincadeiras, contar tempo. Então, existem algumas estratégias que a gente pode lançar mão para fazer e estimular a criança a mastigar bem, porque quanto mais ela mastigar, melhor, tá? Mas é comum a criança não mastigar adequadamente e já sair engolindo, tá? Eu vi uns comentários aqui no que as pessoas deixaram e falando exatamente sobre isso, que meu filho não mastiga bem. Mas isso é normal, nenhuma criança vai mastigar lá 48, 50 vezes antes de engolir. É, e uma outra coisa aí também, que isso vale também para vocês avaliarem, isso tanto para as crianças quanto até para os próprios adultos, né? É porque quando você tem essas, tipo, eu tenho essa falta de ácido, eu tenho essa proteína mal digerida chegando no meu intestino, o que que vai acontecer? É como se aquela proteína, ela meio que, tipo, apodrecesse ali dentro do seu intestino. E Processo de aí putrefação. exatamente. Aí a gente tem o que a gente chama de disbiose putrefativa. Então, quando você tem aquele pum fedido, É um principal sinal que é tem um dos mal sinais. digerido, principalmente proteína. Exatamente. Então, se você tem seu filho, esse seu, tipo, hoje meu filho comeu mais carne vermelha, por exemplo, que geralmente tem aí mais difícil, digestão, enfim, né? E aí, as fezes dele fica com um odor mais forte, ele começa a ter gases, né? Gases mais fétidos e tal. Isso tudo pode ser um sinal de que ele está tendo aí um quadro desse. E aí entra no tema da nossa live de hoje, que é sobre deficiência nutricional. Se essa proteína ela chega grande no meu intestino, eu não absorvo essa proteína. Aí o que que vai acontecer? Eu não tenho nutriente para formar neurotransmissor, que é quem dita os nossos transtornos de comportamento. Aí essa criança, ela vai ser uma criança depressiva, ela vai ser uma criança ansiosa, ela pode ter distúrbio de sono. Por quê? Porque eu não consigo formar serotonina, por exemplo, né? E isso é válido também para os adultos. Aí eu pego, às vezes, na clínica, pacientes reclamando, porque eu não consigo emagrecer, porque meu metabolismo é lento. E aí, quando você vai ver, é um paciente que tem uma hipocloridria, e aí, obviamente, eu preciso de proteína para eu ganhar músculo, para o meu metabolismo ficar acelerado. Então, se você tem aí um pum fedido, gente, já sabe aí que tem um problema aí. Tem que resolver isso. Aí, ó, chama o marido. E o Thiago mandou aqui também, mas e quem não tem o estômago, quem já operou o estômago? Gente, cirurgia bariátrica hoje é muito comum, é muito fácil de se fazer. Existe uma gama muito grande de variedades de cirurgias gástricas hoje para emagrecimento, controle de obesidade, enfim, tem lá suas indicações, mas as consequências da cirurgia gástrica, elas são permanentes. Você tira um pedaço do estômago. Qual a consequência principal de você não ter um pedaço do estômago? É produzir menos ácido. Então, esses pacientes que são bariátricos, eles têm uma condição permanente crônica de hipocloridria. E, obviamente, que essas repercussões clínicas ao longo da vida, eles também vão ter baixa de vitaminas, baixa de proteínas, albumina, por exemplo, anemia. É uma das causas, né? Por isso que o paciente bariátrico ele tem que suplementar O B12. resto da vida. Vai suplementar o resto da vida. E vai ter que fazer uso de enzima digestiva, porque se ele não produz, ele tem que Exatamente isso que eu ia suplementar. falar. Então, assim, esse paciente é um paciente crônico, ele é um paciente que vai ter que fazer suplementação o resto da vida e vai ter que ter um acompanhamento médico de perto para o resto da vida. Não tem o que As fazer. enzimas digestivas são coisas que ajudam muito. Ô, Tiago, olha Fundamentais. aqui, eu já falei isso pra você, tá? Você é meu paciente. Eu já falei pra você que você precisa da enzima, tá? Você E tá aí olha nos só, Estados Unidos, mas eu tô de olho em você. e tem outro detalhe também. Muitas das vezes o paciente bariátrico, ele tem um reganho de peso
E olha o contrassenso, esse paciente ele passa a ser um obeso ou um sobrepeso desnutrido. Exatamente. Exatamente isso. Por que que ele fica desnutrido? Porque ele começa a não quebrar as proteínas. E a proteína ela é fundamental para eu formar músculo. Isso, inclusive, gente, é uma das causas de sarcopenia no idoso, tá? Então, às vezes, porque tem um detalhe, tem até um trabalho assim fantástico, né? Tem um livro que o Dr. Lair fala muito na aula dele, que ele mostra exatamente toda a repercussão que essa questão da falta de ácido traz. E tem um gráfico que é lindo, eu vou ver se eu acho esse gráfico, depois eu boto nos stories para vocês, que mostra a queda da produção de ácido com a idade. Então, assim, a partir dos 30 anos, você já começa a ter uma queda nessa produção desse ácido. E aí é muito comum o paciente idoso ele ter sintomas dispépticos, como o Júnior falou. E aí as pessoas acham que vai lá e dá o omeprazol pro velhinho. Aí acaba com tudo. Aí piora ainda mais ainda. E ainda tem um detalhe, você ainda aumenta o risco de demência. Demência. Demência, porque a B12 ela é fundamental para a sua saúde mental. Então ainda tem isso também, porque se você tem essa hipocloridria e você tem essa deficiência de B12, o seu cérebro vai sofrer impacto e isso aumenta muito os riscos de você ter um Alzheimer. Então todo mundo que tem esse quadro, né, precisa ficar atento a isso. Principalmente se estiver usando esses medicamentos, né? E aí é que a Rai, ela perguntou, né? O omeprazol só alivia o sintoma e não trata a causa? É isso? Exatamente isso aí. Ele só alivia sintomas, ele não trata nada. O omeprazol e os prazóis isoladamente, eles só servem para diminuir sintoma. Ah, mas aí tem uma indicação formal do uso de prazol, que é no caso de úlcera. No caso de úlcera, sim, ele tem o seu papel, ele tem que ser feito, embora existam outros tratamentos que a gente pode fazer em associação, tá? Mas o prazol, ele não vai tratar nada além de uma úlcera. Agora, nem todo mundo que tem sintomas dispépticos, dores, epigastralgia, dispepsia, vai ter uma úlcera. A úlcera hoje é muito difícil da gente ver na nossa prática. Acontece? Acontece. Geralmente tem outros mecanismos associados para levar e para a formação da úlcera, mas só por conta de dor ele não está tratando nada. É, a Márcia perguntou, e quem não tem vesícula? E aí, ô Márcia, você também vai ter deficiência de enzimas digestivas, né? Só que é num segundo momento, é numa segunda etapa. A gente está ali no estômago primeiro. Exatamente. Ela não tem Aí é relação. outra situação. Exatamente. Ela não tem relação exatamente com a hipocloridria, a falta da vesícula, ela não interfere no mecanismo do estômago e ela vai interferir num segundo momento. Depois que essas proteínas já foram digeridas, essas gorduras já foram digeridas no estômago, elas passam para o duodeno, é aí que entra As enzimas. as enzimas que vêm da vesícula, no Uhum, que caso, vem da tá? vesícula. Mas É. também a falta da vesícula vai levar e vai piorar condições de desbiose, vai levar à deficiência da absorção das gorduras. Então tem todas essas questões também. E aí Pode entra causar também, diarreia. e aí entra também o fato, né? Porque assim, aí se você tem desbiose, né? Se você tem ali esse supercrescimento, né, de bactérias ali no intestino delgado, principalmente, o que que vai acontecer? Você também vai acabar, né, não absorvendo os nutrientes de maneira adequada. E aí, consequentemente, você acaba tendo a hipocloridria de tabela. Por quê? Porque você precisa de nutriente para você também formar esse ácido. Você entende como tudo vai virando uma bola de neve? Né? Então, um quadro de desbiose vai favorecer, né? Enfim. Então, tudo isso aí. E aí, a feira aqui, ela perguntou, né? Pode faltar dopamina também? Com certeza, Fê. Porque a dopamina, para quem não sabe, tá? A dopamina ela é um neurotransmissor e ela está relacionado com justamente a questão tipo
do cansaço, né? Na verdade, a falta da dopamina pode fazer com que você se sinta mais cansado, com que você tenha mais procrastinação, né? E diminuição de libido. Então, olha só, gente, como que um ácido, pensa bem. Ó, tá vendo como vocês precisam do marido? Olha só, como o ácido do teu estômago vai influenciar no teu libido. As pessoas acham que é só ir lá repor testosterona, né? E não é. O que aumenta, né, libido é dopamina. E para eu formar dopamina, eu preciso de tirosina, que é um aminoácido essencial. O que significa isso? A gente tem 8 aminoácidos, que são aminoácidos recebem esse nome de essencial, porque o nosso corpo não é capaz de produzir. A gente precisa obter isso através da alimentação. Uhum. E aí, se eu não consigo quebrar esse alimento, porque às vezes eu tô comendo um monte de proteína, mas tipo assim, tá passando direto. Não Aí o quebra. que vai acontecer? Vai faltar aminoácido para eu formar dopamina, para eu formar hormônio, tá? Então, eu preciso desse aminoácido para eu formar testosterona, para eu formar hormônio da tireoide. Aí o paciente vira para mim e fala assim, porque meu metabolismo é lento. Mas óbvio que vai ser. Porque você não tem esse nutriente para você formar. Aí você fica com dificuldade de ganhar massa, né? Enfim, essa criança, ó, atenção às mamães aqui. Essa criança, ela vai ter falta de foco. Ela não vai conseguir se concentrar na escola, ela vai ter dificuldade de aprendizado. Olha como tudo está relacionado. Tudo começa na digestão, né? Exatamente isso. Deixa eu ver Tem uma aqui. pergunta aqui que é boa. Quem está com H. pylori pode apresentar carência de vitaminas B12, ferritina e vitamina D? Gente, com certeza. Com certeza, porque o H. pylori, ele é um dos agentes que faz com que a gente produza menos ácido. O H. pylori, o mecanismo de defesa do H. pylori dentro do nosso estômago, que é um ambiente extremamente hostil, é justamente produzir um bicarbonato que vai fazer com que esse pH do estômago, ele fique mais básico, ou seja, ele fique menos ácido, para ele próprio sobreviver lá dentro. Então, toda vez que você tem uma infecção pelo H. pylori, você tem uma hipocloridria induzida por essa presença, tá? E se você tem essa hipocloridria, obviamente você não vai quebrar proteína, você não vai absorver vitamina B12, porque a vitamina B12, ela tem a sua conversão feita em meio ácido, e a ferritina também é a mesma coisa, a vitamina D é a mesma coisa. Então, ou seja, se você tem a infecção, você vai sim ter uma hipocloridria induzida, e essa hipocloridria induzida vai fazer com que você absorva menos, tá? Então, primeira coisa para repor, vou repor B12, vou lá repor Noripuru na veia, vou fazer suplementação de vitamina D. Não adianta nada, tem que tratar o H. pylori primeiro, tá? É, e pessoa que tem infecção por H. pylori recorrente Já é um indício de hipocloridria. já é um de indício. Por quê? Porque o H. pylori ele sobrevive melhor em um meio, né, que é um meio mais neutro, digamos assim, né, amor? Sim, ele o H. pylori ele sobrevive bem. Nosso pH do estômago ele é em torno de 1,5 a 2. O H. pylori ele vai sobreviver no meio mais ou menos entre 3,5, 4. É o meio, é o ambiente ideal, porque quando o H. pylori ele infecta o nosso estômago, ele vai ficar justamente ali naquela barreira de muco, tá? Então, ou seja, ele tem a barreira de muco protetora e ele também produz algumas substâncias que faz com que esse ácido ele seja inativado para ele próprio Exatamente. sobreviver, é o mecanismo de defesa dele. Então, toda vez que você tem esse H. pylori, é mandatório que se trate, se erradique, tá? É. E aí, o que que acontece, né? E aí também, assim, a própria infecção pelo H. pylori, isso também é uma das coisas que o Júnior vê muito na prática dele, é assim, aonde que tá essa infecção? Qual é o nível de infecção? Não necessariamente você vai precisar usar antibiótico. Então, assim, cada caso é um Caso caso, diferente. tá? Então, assim, a gente via muito isso na nossa prática lá. Então, era muito bacana, né? Então, assim, foi uma das coisas, inclusive, que, assim,
me apaixono cada vez mais pela medicina integrativa por causa disso. Então, assim, a gente já pegou ali estômagos em que tinham infecção ali por H. pylori e tal. A gente fez o tratamento integrativo e essa pessoa repetiu o exame e, assim, o estômago tava, tipo, lindo, né? Eu lembro que, assim, logo no começo, né, teve até uma situação dessa que o Júnior falou assim: agora eu quero ver se esse tratamento aí realmente ele vai ser eficaz. E aí, e dito e feito, né? Então, assim, ele falou: nossa, eu fiquei mais de 30 minutos no exame tentando catar tudo e tal. Então, assim, a infecção do H. pylori ela pode acontecer também pela própria questão aí da própria hipocloridria. E aí, assim, tanto que ele vive, né, nesse meio aí com esse pH ali um pouquinho mais aumentado, e aí ele também vai afetar, né, a questão da própria produção de ácido também, e aí o paciente cada vez mais vai piorando os sintomas, enfim, né? E aí, perguntaram aqui sobre essa. Aqui, ó. Pode afetar o nível de cortisol também, ser mais baixo? Com certeza, Fê, tá? Isso também foi uma das coisas que eu acabei me especializando, né? Hoje é uma das áreas minhas de atuação, justamente essa questão da relação hormônio-intestino. Né, porque as pessoas falam, né, só de cérebro e intestino, mas a gente tem muito essa relação, né? Na verdade, não só intestino, né, gente? Todo o trato gastrointestinal. Então, é aquilo que eu falei. Então, se eu tenho aí, né, deficiência nutricional, enfim, eu não consigo formar hormônios, sabe? Então, isso é uma das coisas aí que afeta, né? Até mesmo porque também eu começo a não conseguir, às vezes, produzir enzima de maneira adequada, e por aí vai, sabe? É, E aí, o que que tinha me perguntado alguma coisa aqui? Ah, tá, lembrei. Da enzima, né? A enzima, né? Hoje a gente tem algumas enzimas que são comercializadas no Brasil, né? As melhores são as de fora do país. E, no geral, na minha prática, eu acabo manipulando a enzima. Assim, o Júnior também faz isso, É né? só um adendo aqui antes de você falar sobre isso. O que que acontece? A Vigilância Sanitária e a Anvisa hoje, ela não autoriza a produção de enzimas, especificamente a betaína, por exemplo, a protease. As nossas agências regulatórias, elas não permitem a produção dessas enzimas aqui para ser comercializada na farmácia, por exemplo. Normalmente as enzimas melhores, as enzimas que a gente usa, elas vêm importadas, tá? Porém, as farmácias de manipulação, elas têm sim, elas podem manipular as enzimas, especificamente com prescrição médica para cada paciente, tá? Então, assim, toda suplementação, tudo que a gente fala de suplementação, ela é individualizada. Cada caso é um caso, cada caso vai ser uma dose diferente, nunca vai ser a mesma coisa padronizada para todo mundo, tá? Então a gente tem que ter essa ciência de que no Brasil não existe essas enzimas em prateleira de farmácia, em balcão de farmácia. Normalmente elas são importadas e as que a gente faz uso e prescreve, ela vem via farmácia de manipulação. Até tem aqueles envelopinhos, né, que você consegue comprar pronto, enfim. Mas acaba que às vezes não são todas as enzimas que a gente precisa, né? Se eu não me engano, tem, acho que é da Vitafor, não é? Que Da Vitafor. tem uma da É a mais Vitafor. completa que tem, eu acho. Eu acho que a da Vitafor é uma que é Nacional, né, das. no caso. Oi? Nacional, acho que da Vitafor é a que é mais completa. Eu acho que dela é uma das mais completas. É, e aí o que que pode acontecer? Porque eu vi o pessoal comentando aqui, né? Às vezes o que que tem que ser avaliado? Tipo, qual foi o tipo de cápsula, né? Então, assim, às vezes, eu tenho uma hipocloridria, por exemplo. Aí eu estou usando um suplemento, que o suplemento, a cápsula é uma cápsula de gelatina. Então, isso pode fazer mal. Então, você vai se sentir mal, às vezes, não por causa da suplementação, e sim, às vezes, por causa do tipo de cápsula. Né? Então, isso também é uma das coisas aí que é relevante. Então, também, qual é o tipo de enzima que você está usando? Né? Então, assim, isso é muito individualizado, porque
pode ser que, às vezes, a enzima que tinha naquele complexo que você estava fazendo uso não era uma enzima que estava, tipo, adequado para o seu caso, sabe? Ou às Ou vezes a dose então, era baixa. exatamente, ou então a dose. Então, isso também acontece muito, né? Então, às vezes a gente pega aí um suplemento, como esse daí, por exemplo, tipo da Vitafore e tal. Às vezes o paciente, ele tá usando aquela enzima, só que às vezes não é a dose, que é a dose que ele precisa. Então, um exame que eu gosto muito é o coprológico funcional, que é um exame que o plano de saúde cobre, né? E é muito completo. Então, assim, não tô ganhando nada do laboratório, tá, gente? Mas o do Delboni, por exemplo, ele é excelente. Na verdade, todos que são do grupo DASA, né? Uhum. Então, para quem quiser fazer o coprológico funcional, os do grupo DASA são bem completos, né? Então, que às vezes o pessoal gosta muito de fazer, tipo, Fleury, não sei o que e tal, mas não tem todas essas informações. Então, nesse exame no coprológico funcional, a gente consegue ver muito bem como que está essa parte da digestibilidade, como que está o pH, né? Então, tem várias coisas ali que a gente consegue avaliar e aí a gente consegue identificar. Eu acho que a Natália tinha perguntado, né? Se existe exame, né, e tal. Então, é história clínica, são esses marcadores, né? Esses exames mostram pra gente muita coisa. Então, tudo isso são coisas. Tem até hoje, sim, a gente até tem, né, o teste, que é o teste do bicarbonato. No geral, acaba que, assim, eu não uso muito na minha prática clínica, mas eu até falo sobre ele, né, eu ensino esse teste no meu curso, que é o Seu Alimento, Seu Remédio. E e lá, né, tem como que você faz, né? Porque você vai pegar, você vai de manhã em jejum, e aí você vai tomar meia colherzinha de café de bicarbonato diluído na água, e aí um copo de água, se eu não me engano, é 100 ou 150 ml, depois eu posso passar aqui para vocês. E aí você vai ver o tempo que você vai demorar para você arrotar. Então, se esse arroto ele for menor do que 2 minutos, é sinal de que às vezes você tem excesso de ácido. Se ele for acima de 5 minutos, né? Eu acho que a partir de 3 minutos, Aí de se eu não me 3 a engano. Acho que é 3 minutos, né, amor? A partir de 3 minutos, né? Se ele demorar aí mais do que 3 minutos, isso é sinal de que você pode ter uma hipocloridria, e se for acima do que 5 minutos, é sinal de que é uma hipocloridria mais severa, digamos assim, né? É uma possibilidade, tá, gente? Mas assim, na prática, eu não peço para os meus pacientes fazerem esse exame porque eu já estou acostumado, né? O Júnior já está acostumado. E aí, de suplementação, como que a gente faz, né? Tem aí a própria betaína, então isso é um dos problemas que a gente tem. Então, às vezes, o paciente tem aí essa hipocloridria, mas a gente não tem um remédio propriamente dito para ele ir lá e conseguir comprar. A gente não tem essa betaína porque a dose ela é uma dose que é individualizada. Então, por isso que a gente acaba fazendo ela manipulada. Nos Estados Unidos a gente até consegue, né? Os Estados Unidos tem bastante betaína com pepsina, né? sim. E são muito boas também, de qualidade muito boa. Eu gosto bastante. Tem mais alguma? Tem uma pergunta aqui que eles fizeram que é sobre o idoso, né? Deixa eu achar ela aqui. Essa pergunta é boa para você enquanto você está achando, amor. Responde aí. Somente o exame de IgG é capaz de saber se a bactéria ainda está ativa ou é necessário fazer outra endoscopia? Ó, eu particularmente eu não gosto dos exames sorológicos, tá? Eu não gosto nem do IgG e IgM. Eu acho que tem muito, pode se mascarar muito esses exames. O padrão ouro, a recomendação dos guidelines hoje é endoscopia, para saber se tem ou não endoscopia com biópsia, tá? Na endoscopia se faz dois, é porque assim, vamos lá. Existe a sorologia, existe um teste que se faz também nas fezes, que eu também não gosto, e existe a endoscopia. Na endoscopia, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode usar o teste da urease, que é o exame reativo ali na hora, que a gente dá o diagnóstico na hora, e tem a biópsia, que vai para o exame anatomopatológico, tá?
O padrão ouro é endoscopia com biópsia e exame anatomopatológico. Esse é o que eu uso, é o que eu mais gosto de usar na minha prática clínica. Às vezes eu faço uso também da urease, mas a sorologia e o de fezes eu não confio porque ele pode dar muito falso negativo. Tá. Qual foi a outra pergunta que você tinha visto aí do idoso? Se todo idoso tem perda de ácido e o ideal seria já repor a betaína a partir de qual idade? A gente sabe hoje que a deficiência, a diminuição da produção de ácido do nosso organismo, ele começa a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos a gente já tem já começa um declínio de várias funções, inclusive da função da produção de ácido também. No idoso, ele é um pouco mais complexo e é um pouco mais intenso, porque à medida que se vai se passando os anos, a tendência é diminuindo cada vez mais. E quando chega nessa faixa etária, normalmente se começam os problemas de saúde. Então o paciente às vezes infarta, que tem que tomar AS, tem que tomar aí dá o prazol para não fazer úlcera por conta do AS. Então, assim, a partir dos 40 anos é natural que se tenha uma queda da produção, e aí sim, dependendo dos sintomas e do perfil do paciente, a gente já começa a suplementação. Mas essa suplementação ela pode começar antes ou pode retardar um pouco também. Aí cada caso é um caso. Ah, E uma coisa interessante também, né, que pode ser feito, tem estratégias alimentares que você exatamente. pode fazer que ajuda. Uhum. Então, por exemplo, chá de alecrim é muito bom para melhorar essa produção de ácido e o vinagre de maçã orgânico. São duas estratégias aí que são muito boas, né, para melhorar essa produção de ácido sem precisar suplementar aí a betaína. Mas aí vai depender muito do grau de hipocloridria que você tiver, qual é a situação e por aí vai. Né? A Olivia ela perguntou se quem Muito tem boa. Muito, Oi? muito boa essa pergunta dela também. É, quem tem problema com histamina precisa ter cuidado com qual enzima tomar. Sim, precisa tomar cuidado. Até mesmo porque, né, o que que a gente precisa avaliar, né? Quando a gente tem a questão da intolerância à histamina, é, tem todo esse mecanismo aí de ácido, essas coisas que está envolvido, né? Quando eu tenho uma intolerância à histamina. E tem um outro ponto aí, é que algumas enzimas, elas são derivadas de porco, por exemplo. E aí, se for um paciente, dependendo do grau de intolerância à histamina que ele tiver, pode ser que aquela enzima libere histamina, pelo fato dela ter sido extraída de uma origem suína, por exemplo. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, amor? Não, tá, é porque assim, o paciente que ele tem algum grau de alteração da histamina, ela pode. A histamina é um dos sensibilizadores para a produção de ácido, tá? Então, assim, dependendo da faixa etária do paciente, dependendo da clínica, esse paciente ele pode cursar tanto com uma hiperprodução de ácido e causar sintomas dispépticos, como se ele fizer uso, por exemplo, de antialérgicos frequentemente, ele pode também cursar com uma hipocloridria. Então, esses pacientes com intolerância à histamina, eles têm que ser individualizados. Se ele está indo para o hiperprodução ou para uma hipoprodução. É basicamente isso. É. E aí, gente, olha só, já são 21h56, né? Ó, já passamos aí do horário de dormir, hein? Já tá dando a hora aí, ó. Eu pego no pé tanto de vocês aí com o horário. Confesso que ultimamente eu não tô conseguindo seguir muito isso, não, viu? Ó, tem uma Pode aqui falar. sobre o limão em jejum. O limão em jejum, ele é muito bom, tá? Porque ele acaba regulando ali essa produção de ácido também do nosso estômago, mas assim, existe um mito achando que, vou tomar o limão em jejum vai me dar gastrite. Não, não acontece assim, tá? O limão ele tem um pH mais básico do que o nosso pH estomacal. Então, o limão em jejum ele é muito bom, ele tem os seus benefícios e também ele não vai causar nenhum tipo de gastrite.
E aí, dependendo de como for, né? Dependendo de como tiver a sua produção de ácido, às vezes vale a pena você usar o vinagre de maçã no lugar do limão. Então, o que você tem que prestar atenção é como que ficam os seus sintomas quando você consome um ou outro de manhã em jejum. Porque isso vai variar muito de como é a sua produção de ácido. Então, tem paciente que fica melhor com limão, tem paciente que vai ficar melhor com vinagre por conta do teu pH basal, tá? Gente, foi bom demais essa live aí. Se vocês gostaram, ó, coloca um coraçãozinho aqui pra gente fazer aí lives mais vezes. Quem curtiu aí, eu quero agradecer a presença aí de vocês. Ah, gente, só um OBS aqui rapidinho que eu vi aqui. A Dani é uma paciente muito querida. E aí ela que assim, só agradecer, doutora Bruna, pois eu peregrinei com tantos médicos, ela conseguiu resolver a minha ferritina baixa. E aí ela até comentou, né? Hoje ela me mandou um direct por causa dos meus stories, porque eu falei, né, sobre essa questão do pH e tal, e que isso influenciava na ferritina. E aí ela falou assim: Nossa, eu falo isso para as pessoas acham que eu sou maluca. Mas olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, um testemunho, ó. Testemunho vivo aqui, ó. Paciente que vivia uma vida inteira com ferritina baixa, quando a gente regularizou, né, essa questão aí das enzimas, né, do pH, a ferritina dela, graças a Deus, aí Melhor. normalizou. É... Ah, aqui, ó, a Nath também falou aqui, ó, doutora Bruna é incrível, Arthur está evoluindo muito. Ah, o Arthur é fofo demais, eu amo vocês, né? Eu amo os meus pacientes, né? Eu tenho aí um carinho muito grande por todos vocês, né? Olivia também, família toda aí querida. E eu quero agradecer aí do fundo do coração aí a presença de todos vocês por terem ficado aí até o final. Agradecer a presença aí do marido, né, marido? Por ter me ajudado aí, colocou o João para dormir e aí participou aqui da live brilhante. Gente, se vocês se identificaram com alguma dessas questões que a gente comentou aqui, eu vou deixar o para quem ainda não segue, fala o teu Instagram, amor. Meu Instagram é Dr. José Carlos Pinheiro. Isso. Então, Dr. José Arroba do- Carlos Pinheiro. Então, já segue ele lá, né? Tem lá, eu quero, me identifiquei, eu quero agendar consulta e tal. Só clicar lá no link. A Nath quer o pacote. Vamos fazer o pacote da família toda, Nath. Eu E falei isso hoje para um paciente, viu? em Eu falei Minas a assim, gente gente, eu fazia acho esse que eu vou pacote, né? precisar fazer agora planos familiares. Em Minas era mais fácil para fazer o pacote, porque lá fazia ultrassom, fazia endoscopia. É, aqui, ó, a Rai colocou aí para mim, ó, Ah, obrigado. arroba Dr. José Carlos Pinheiro. É. Então, aproveita aí, ó, que agora ele tá mais focado aí no digital E também. deixa, ó, pessoal, se vocês quiserem outros temas aqui de gastro, Isso, deixa aqui, tá? coloca lá, coloca aqui para mim. Quem sabe aí a gente não faz uma live semanal, hein, amor? Uai. A gente Uai. pode começar. Vocês gostariam aí, gente, fazer umas lives Se aí o pessoal semanais quiser, a aí, gente ó? faz. Então, vamos fazer aí, ó. E aí vocês vão dando os temas e aí a gente vai discutindo. Aí a gente pode discutir sobre várias coisas, hein? Gostei. Gostei da ideia. Gente, que o Senhor abençoe, livre e guarde a vida aí de todos vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Gratidão aí pela presença de todos. Que vocês tenham aí uma noite abençoada para que vocês possam aí, né, recuperar aí as energias para mais um dia aí, né, que vocês possam começar aí esse dia caminhando debaixo da palavra, da visão do Senhor. Então, não esqueçam de orar, né, agora antes de dormir, de orar quando acordar, porque é Ele que guia aí os nossos caminhos e que vocês sejam aí curados e sarados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, Tchau, pessoal. boa noite para vocês. Tchau, tchau.